Shalom, shalom, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno, Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é, que há de vir, não há outro. Ele é o nosso galardoador, Ele é o nosso Senhor, Ele é soberano. As misericórdias dele se renovam, se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas e nós só podemos e devemos agradecê-lo por tudo que ele tem feito, pelo que ele é, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor que é tão grande e abundante pelas nossas vidas. Louvo ao Pai por estar de pé, por ter o amor dele em minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre todos aqueles que creem nesse amor que é Yeshua HaMashiach. Esta semana eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Esta palavra está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo 12, que está escrito: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. E no versículo 14 está escrito: Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Eu li do versículo 12 ao versículo 22, mas o que me despertou foi o versículo 14, onde o apóstolo Paulo ele está orientando aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, que primeiro nós devemos admoestar os insubmissos, que nós devemos consolar os desanimados, que nós devemos amparar os fracos e que devemos ser longânimos para com todos. E então assim, eu entendo que no nosso meio haverão pessoas que são insubmissas, que vão estar desanimadas, que vão estar fracas. Mas também terá aquelas pessoas que serão longânimas, E quando o apóstolo fala sobre admoestar os insubmissos, ou seja, advertir de maneira branda, aconselhar, repreender. Porque, irmãos, o pecado de insubmissão insubmissão é igual a rebeldia. É um pecado de feitiçaria, de idolatria. E a insubmissão nos leva a cometer esse pecado. E eu posso dizer até o pecado de egolatria, como a gente tem aprendido. Por quê? Porque se eu não me submeto, ou seja, se eu não obedeço, se eu não entendo que estou debaixo de uma liderança, o que acontece? Eu estou seguindo a minha própria vontade, o meu próprio eu, as minhas convicções. Então o apóstolo Paulo orienta que os insubmissos eles devem ser repreendidos, eles devem ser aconselhados. O apóstolo Paulo diz que nós devemos consolar os desanimados. Por quê? Porque na nossa trajetória nós entendemos que muitas vezes nós podemos estar desanimados com a situação que nós estamos passando, por algo que nós estamos vivenciando. E o apóstolo Paulo nos orienta
a encorajar aqueles que estão desanimados, a dar ânimo, né? A trazer alívio através das palavras. E que palavras? As palavras do Eterno, que ela é o nosso consolo. Também ele diz que nós devemos amparar os fracos. E amparar os fracos é dar apoio, é sustentar, é ajudar moral e fisicamente. Então essa é a nossa obra, essa é a direção do Espírito Santo para a igreja, para o corpo, né, de Cristo. É corrigir, repreender os insubmissos, é consolar os desanimados, amparar os fracos, mas sermos longânimos com todos. E regozijarmos sempre, orarmos sem cessar, em todo o tempo. E algo que não vai dar para falar muito, mas que o apóstolo Paulo ele traz aqui no versículo 19, e é muito forte esta palavra, não apagueis o Espírito. E o despertamento para nós é como nós podemos apagar o Espírito Santo em nossas vidas. Porque é possível isso. Porque se não fosse possível, o apóstolo Paulo ele não estaria nos alertando. Então, nós temos que agir conforme o versículo 14, né? Está nos orientando, o apóstolo Paulo está nos ensinando. E devemos também seguir em paz com todos, não retribuindo o mal com o mal, não desprezando as profecias e julgando todas as coisas. Tudo que vier aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, aos nossos pensamentos, nós devemos julgar e reter somente aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que nos sustenta, que é a palavra do Senhor. E eu tenho falado muito para minha filha e dito para ela, filha, aquilo que vier para você, passa o filtro da palavra. E é isso que nós devemos fazer, passar o filtro da palavra. Aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é correto, é nisso que nós devemos pensar. Ou seja, retermos aquilo que é bom, que vai nos edificar, que vai nos fortalecer em Cristo. Né? Então, esse é o despertamento, a palavra que o Eterno trouxe ao meu coração. Eu creio que se nós meditarmos mais um pouco nela, o Senhor continuará falando conosco. Que o Eterno permaneça nos abençoando, nos concedendo uma semana na presença dEle, nos sustentando, nos fortalecendo a cada dia, para que nós possamos aprender e obedecer a palavra dEle. Se o Eterno assim nos permitir, na próxima semana estaremos de volta. Shalom, shalom.